Boa noite! Boa noite, estamos ao vivo em mais uma live. Hoje, dia 21 de agosto de 2020, e nós vamos conversar hoje com Tainá Pereira com o tema Análise comportamental aplicada como intervenção ao autismo, desafios de inclusão social e terapia ABA. Eu vou agora chamar a Tainá, psicóloga, participando conosco desta live, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para todos nós, né? Boa noite, Tainá. Boa noite, você tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, você me ouve Minha bem? imagem, tô te ouvindo, só não tô vendo a minha imagem. Mas eu vejo. Ah, Isto. Todos estão vendo? Poderiam dar um retorno? Só para a gente poder, né? Sim? Mas está aparecendo? Ok. Está aparecendo direitinho, tá? Temos retorno aqui. então tá bom. Só pra mim que não. Depois você vê, né? Quando for pro canal. Tainá Exatamente. Pereira, psicóloga, tem um trabalho muito bacana frente ao autismo, enfim, a terapia, análise comportamental. E eu gostaria que você fizesse as primeiras considerações, se apresentasse, falasse sobre a sua trajetória. Tá, ok. Gente, boa noite. Eu quero já agradecer o convite. Eu tô muito feliz mesmo, né, de falar sobre esse tema, porque, bom, eu sou psicóloga, né, e há um ano trabalho como terapeuta ABA, no Grupo Conduzir. E desde então, assim, a minha mente se abriu, né, para um outro universo. Eu me encantei por esse universo, porque estar com essas crianças quebrou muitos preconceitos que eu tinha, né? De preconceitos mesmo. Eu achava que os indivíduos com TEA não queriam interagir, não gostavam de interagir, né? Não conseguiam socializar por não gostar. E eu descobri que, na verdade, eles querem se comunicar, eles precisam interagir como todos nós, né? Mas por não ter algumas habilidades desenvolvidas, eles não conseguem, não sabem como interagir, né? Então, assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar mais, né? E cada vez eu quero estudar mais, porque realmente é um universo que encanta. E o interessante é que não é um assunto só para profissionais da saúde, né? Para que a gente tenha inclusão, todos precisam conhecer, né? Falar sobre o assunto. Então, eu estou realmente muito feliz em falar sobre isso. Você, todos precisam conhecer. Daí foi o motivo pelo qual eu convidei você para estar alertando, orientando acerca justamente deste saber, né, para que possamos ter maior entendimento. Aí você pode discorrer aí para a gente sobre... Então, vamos falar primeiro o que é o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. E essa palavra espectro, né? É justamente porque varia, né, na amplitude, nos graus. Então, engloba uma série de déficits, de atrasos, enfim. Então, por isso que se englobou, né, o autismo, a síndrome de Asperger entre outros, se juntou tudo e agora a gente chama de transtorno do espectro autista. Então, esse transtorno, ele vamos lá, ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico, né? Que compromete principalmente a capacidade de interação social e da comunicação, né? Algumas características muito comuns são os padrões, né, de comportamento bem rígidos, repetitivos, as estereotipias que é agitar as mãos, rodar, eles têm os interesses muito restritos, então algumas crianças se interessam muito por um tema e ficam fixos ali, né, só querendo falar sobre aquilo ou só querer brincar com determinado brinquedo.
Então, essas são algumas características, né? Só que é interessante dizer que uma característica não é suficiente para a gente diagnosticar com autismo, né? É preciso ter uma série de coisas. Então, é muito comum eu ver algumas pessoas falarem assim, aquela criança anda na ponta do pé, será que é autista? Não, só andar na ponta do pé não me diz nada, né? Pode ter várias coisas envolvidas. Então, precisa ter realmente uma avaliação minuciosa, né? Por isso que às vezes até se demora a fechar um diagnóstico, para não correr o risco da gente errar, do profissional errar. Então, precisa englobar essa série de características aí, esses déficits, né? Atrasos na comunicação e interação social. O importante, então, eu observo na sua fala, que o importante é ser a criança ser analisada por um profissional adequado. Exato. O neuropediatra é o profissional mais adequado, mais capacitado para fechar esse diagnóstico. Mas o neuropsiquiatra, em alguns momentos, ele pode precisar, né, de outros profissionais para fechar. Então, da avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, do professor da escola, né, do pedagogo, enfim. Profissional mesmo. Exatamente. Com o único objetivo de estar dando uma melhor condição. Exatamente, para poder englobar todos os aspectos, conhecer como que essa criança se comporta em diferentes ambientes, né? Certo. Então é isso. Então, assim, as pessoas precisam estar ligadas nos marcos do desenvolvimento, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, uma criança com um ano e meio, ela já tem que ter atingido algumas habilidades, né? Como, por exemplo, retribuir um sorriso, responder quando ela é chamada pelo nome, enfim, já interagir, né? Falar palavras simples. Então, se a criança, com 2 anos, a criança já forma frases de pelo menos 2 palavras, né? Então, quero água, quero mamãe, quero papai. Então, a gente precisa ficar ligado. Se a criança está com essa idade e ela não tem certas habilidades, ainda não desenvolveu algumas coisas, então já precisa ligar o sinal de alerta e procurar, então, um profissional para fazer essa avaliação. É muito importante os pais, as familiares ao redor precisam estar atentos. Exatamente. Tainá, uma criança, no caso bem assistida, indo periodicamente ao pediatra, enfim, ela fatalmente ela vai ser bem conduzida, né? Os pais bem orientados. Sim, desculpa, tá falhando um pouquinho aqui para mim. Ah, tá. A criança sendo bem acompanhada, ela vai ser conduzida, os pais vão ser orientados para um especialista. Sim, exatamente. E quanto mais cedo se buscar, né, o profissional, melhor é o prognóstico. Então, quanto mais cedo a gente intervir nessa criança, mais a gente vai conseguir desenvolver. Então, por isso que eu estou te falando que é importante os pais ficarem atentos a esses marcos de desenvolvimento, para que eles possam correr atrás o quanto antes, porque a verdade é que eles têm uma capacidade enorme de aprendizado, né? Só precisam ter ali o estímulo adequado, o tratamento adequado. Então, sim, quando os pais procuram o neuro, no caso, ele vai ser ali encaminhado para o melhor tratamento, né, para os profissionais certos e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente como você desenvolve o seu trabalho. Então, vamos lá. Em relação na clínica, né, porque eu faço 2 coisas, né? Eu sempre explico isso. Na clínica eu atendo crianças, todas as crianças. E no grupo Conduzir, a gente atende especificamente crianças com TEA, né? Então, o que é a intervenção ABA? Eu já posso falar? Já posso entrar mais ou menos nisso? Sim, tá. Bem à vontade.
Porque ABA é uma sigla em inglês que eu não vou me arriscar a falar, né? Mas que em português significa análise do comportamento aplicada, né? É uma ciência, tem uma base científica e essa abordagem, essa intervenção, o que a gente faz, né? O profissional, porque, vamos lá, precisa ser um especialista em análise do comportamento. No lugar onde eu trabalho, que é o Grupo Conduzir, a gente trabalha da seguinte forma. Cada criança tem uma equipe, né, de terapeutas, que é o que a gente chama de AT, que é o terapeuta ABA, e a gente tem os supervisores, que são profissionais formados em análise do comportamento. A partir daí, a gente faz um trabalho de observação, a gente analisa, né, todo o contexto, faz uma análise funcional dos comportamentos daquela criança. Então, quais são os interesses daquela criança, quais são os déficits, quais são as potencialidades, as habilidades em que a criança é boa, né? Porque tem umas crianças que, por exemplo, têm interesse por inglês, por exemplo. Então, vamos estimular isso. Uhum. E aí, a partir daí, a gente estabelece metas, objetivos. Né? Então, o que essa criança, o que está em déficit a gente quer ensinar para essa criança e o que está inadequado que a gente precisa extinguir, né? Porque existem alguns comportamentos que são inadequados. E aí, a partir daí, a gente traça objetivos que são personalizados para a necessidade de cada criança. A gente não faz a mesma coisa, né? A gente segue uma ciência, um padrão, mas a gente não faz a mesma coisa com cada criança, porque cada uma tem uma necessidade diferente. E aí, a partir daí, a gente vai intervir. É uma intervenção intensa, tá? Geralmente, as crianças têm muitas horas de terapia, não é pouco. Estou falando de, por exemplo, 30 horas semanais, tá? A gente procura intervir nos ambientes naturais da criança. Aí, mais uma vez, eu repito que é o Conduzir que trabalha assim, tá? É possível fazer ABA na clínica, mas o Conduzir trabalha dessa forma. O terapeuta vai até a casa da criança e a escola. Nem sempre o mesmo, como eu falei, tem uma equipe. E a partir desses ambientes e do comportamento da criança, a gente vai intervir ali. Então, vou te dar um exemplo. A criança na escola não senta em roda, não senta em roda para brincar com os amigos. Então, a gente estabelece como meta que a criança sente em roda. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo treinos, né? É exatamente assim que a gente chama, treinos. E aí a gente vai ali, quanto tempo essa criança consegue permanecer em roda? 30 segundos? Então a gente começa com 30 segundos, depois vai aumentando. E aí sempre reforçando positivamente, que é o elogio, ou que é entregar uma recompensa, né? Um brinquedo que a criança gosta. E aí ela vai entendendo que, opa, eu fui reforçada, então eu fiz algo certo, né? Então a tendência é esse comportamento correto aumentar. Condicionando, né? Exatamente, a gente condiciona. E o mais interessante, assim, da terapia ABA é que a gente busca a independência e a autonomia da criança. A gente não quer que a criança se torne dependente do terapeuta. Então, vou dar um exemplo da bicicleta, por exemplo. Quando eu estou ensinando uma criança a andar de bicicleta, se eu empurro a criança, eu não estou ensinando, eu estou criando ali uma relação de dependência, no caso, né? De dependência. Então, aquela criança só anda de bicicleta se eu empurro o banquinho, né? Agora, a partir do momento que eu ensino a criança a pedalar na bicicleta, eu estou querendo que ela pedale e ande de bicicleta independente. Então, a terapia ABA faz isso. A gente ensina, até andar de bicicleta a gente faz, você acredita? Tudo, a comer sozinho, a usar o banheiro, né? Porque a gente pega muitas dessas crianças que ainda usam fralda. Às vezes com 5, 6 anos ainda usa a fralda porque não sabe usar o banheiro. Então a gente faz todo um processo, todo um planejamento para que essa criança aprenda essas habilidades e consiga fazer sozinho. E aí envolve a família também. A família é essencial nesse processo. Porque a criança fica ali com a gente, sei lá, 3 horas de terapia e os pais ficam todo o resto do dia. Então a gente instrui também, a gente também faz a orientação de pais para que eles também participem desse processo. E nossa, a gente tem... Bacana!
E a gente tem resultados, assim, fantásticos, fantásticos. Eu presenciei crianças que não falavam nenhuma palavra e que hoje pedem o que querem, né? Eu quero água, eu quero comer, eu quero sair, eu quero... Então, assim, realmente traz um resultado fantástico. Eu sou suspeita para falar, sou apaixonada. Bem... Eu super recomendo a intervenção. Infelizmente, a aba não é um tratamento barato. Então, não é acessível a todos, infelizmente, né? Então, a gente está aí caminhando. Você poderia, então, explicar esta questão que você agora colocou? Porque, assim, na legislação, eu até anotei aqui para eu falar para vocês. Existe uma lei, que é a 12.764, que é a Política Nacional de Proteção à Pessoa com TEA, né? E essa lei, ela dá o direito ao diagnóstico precoce, ao tratamento multiprofissional, às terapias, a medicamento, tudo isso pelo SUS, tá? O acesso à educação, proteção social, acesso ao trabalho e serviço, que é aquilo que a gente até conversou, né? Porque eles, na lei, fala assim, serviço que propicie igualdade nas oportunidades. Então, assim, adaptar, dar a oportunidade de que o indivíduo consiga trabalhar, mas de acordo com a capacidade dele, digamos assim, né? Aquele conceito de equidade que a gente até conversou, né, recentemente. Só que, infelizmente, na prática, a gente sabe que não funciona tão fácil assim, né? Todo mundo tem um CAPS perto da sua casa? Não tem. Você vai buscar o tratamento, às vezes demora muito tempo para conseguir, né? Então, assim, pela lei, existe. Na prática, é mais difícil. Agora, aba, ainda não tem. Ainda não tem, mas só recapitulando um pouquinho, você poderia repetir, por favor, a lei, né, a qual se encontra, e porque serve de uma orientação, justamente assim, a live, ela tem esta função, né, de estarmos alertando, orientando e é uma orientação muito pertinente, né, porque existem os CAPs, né, que o SUS, né, ele propicia. Então, é algo que, pelo que nós podemos observar, sim, mas existe também a questão, a contrapartida do Estado, né, pelo que a gente pode... A gente tem tido grandes avanços, né, na lei. Você pediu para repetir a Lei 12.764, de 2012. Que garante o direito, né, a proteção do direito dessa pessoa com TEA. E aí, recentemente, nesse ano de 2020, a gente teve duas conquistas muito importantes. Aliás, uma conquista muito importante, que é a tal da Lei Romeu Mion, que ficou muito conhecida, foi muito divulgado nas redes sociais, que é o filho do... Isso, que é o filho do Marcos Mion, né? E a lei levou o nome dele, interessante. Que é a lei que instituiu aquela CIPTEA, né? Carteira, deixa eu ver aqui, Carteira de Identificação da Pessoa com TEA. E isso abriu muitas possibilidades, né? Hoje em dia, a gente já pode ver assentos preferenciais com o símbolo do autismo, que é aquela fitinha do quebra-cabeça. Então, assim, agora a gente... Então, dá direito, né, a certas adaptações nesse sentido. Então, foi realmente um grande avanço. Mas, infelizmente, a gente tem essa questão que você citou do Estado, que existe o SUS, mas ainda não abrange a aba, infelizmente, né? No Brasil, essa intervenção está caminhando ainda, veio dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos já está muito mais avançado que aqui, porque começou lá. Eles estão cada vez mais fazendo estudos. E aí a gente trouxe para o Brasil, então está caminhando ainda. Quem sabe um dia a gente já tem aí garantido, né, esse tratamento. É aquela questão, né? Eu acredito muito que nós podemos mudar, cooperar para a mudança bem positiva. E estamos fazendo a nossa tarefa, que estamos divulgando, estamos conversando nesta live sobre este assunto
que precisa ser divulgado realmente, e eu creio que em breve nós vamos conseguir. Existem famílias que precisam deste suporte, né? Uma pergunta que surgiu qual é a média de idade dessas crianças que iniciam o programa? Não tem uma idade mínima. A partir do momento que a criança tem o diagnóstico, ela já pode intervir, e quanto antes, melhor. 2 anos, 3 anos, né? Porque, assim, já é possível a gente identificar a gente fecha o diagnóstico mais ou menos entre 2 e 3 anos. Né? Porque é quando as demandas sociais surgem, normalmente a criança já vai para a escola, passa a ter contato com outras crianças, e aí que se percebe, fica mais intenso esses sintomas. Mas hoje em dia a gente tem já o diagnóstico, já dá para fazer um diagnóstico mais precoce. Crianças, bebês com meses, já dá pra gente notar certos sinais. Eu te falei aqui no início, né, dos marcos de desenvolvimento. Então, a partir daí, a gente já consegue perceber alguns sinais. Então, assim, quanto antes, melhor. Já pode iniciar. Bem pequenininho. Certo. Então, pelo que você nos coloca, o trabalho que vocês desenvolvem ali, a princípio não está ainda a nível de SUS, CAPS, né? Mas é algo que pode ser muito bem orientado também pelos profissionais a buscar profissionais como o seu trabalho, né? Com o seu perfil, enfim. Exatamente. Eles podem já encaminhar, né? Já existe isso, na verdade. O médico até recomenda, porque é uma abordagem, uma intervenção que apresenta, vamos lá, já tem evidências científicas de que é eficaz, entendeu? Porque a criança com autismo, né, com TEA, ela se dá muito bem com rotinas, né? E intervenções bem estruturadas. E como eu te falei no início, a aba faz isso. A gente tem uma rotina, uma intervenção, né? Uma continuidade, uma intensidade. Então, por isso que se mostrou muito eficaz. Então, eu já até esqueci qual era a pergunta. Esqueci até do que você estava querendo saber. Não, você respondeu sim a questão de quanto antes iniciar o tratamento, quanto antes um profissional que está atendendo essa criança, seja no colégio, até mesmo no maternal, ou o pediatra, ou enfim, né? E até normalmente os professores, né, encaminham, porque como eles estão ali muito tempo com a criança, muitas horas, e eles conseguem notar que, aquela criança ali não interage, né, da forma comum, não tem a intenção de se comunicar com o colega, ou não consegue se comunicar. E aí, às vezes, os próprios professores já encaminham, né? E é por isso que a gente quer que a aba se torne mais conhecido, né? Porque aí as pessoas já vão... Muita gente já comenta, né? Que já ouviu falar, que sabe que é muito bom, que funciona. Então, assim, por isso que essa live é de muita relevância. Porque a gente tá tendo um aumento no número de casos, né? Assim, pelo que eu pesquisei, até anotei aqui pra eu lembrar de falar... A estimativa é de que existam 70 milhões de indivíduos com TEA no mundo. E desses 70 milhões, 2 milhões estão no Brasil, né? E o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, os últimos dados que foram divulgados era de uma criança para 54. Isso é muita coisa, né? E eu acredito que, na verdade, isso não se dá pelo aumento em si de casos, mas sim pelo avanço da ciência. Então, eu acho que hoje a gente consegue identificar melhor, né? E mais rápido. Porque o autismo... Desculpa, eu te cortei. O autismo? Sempre existiu. Sempre existiu. Só que hoje a gente consegue identificar, né? Sabe os que estiveram na escola há mais tempo atrás, vão lembrar. Sabe aquela pessoa esquisita?
aquele colega da sua classe esquisito, que não fala muito, não interage muito, que fica no mundo dele, que muitas vezes é até muito inteligente. A gente achava que era uma pessoa esquisita. E, na verdade, poderia ser a pessoa com autismo, que não foi diagnosticado, né? Então, eu acredito que esse aumento se dá também, né, por essa questão do avanço, da gente conseguir identificar mais cedo. E aí, pegando aí um gancho no que você falou, né? Aquela criança que não conseguia interagir com os colegas há um tempo atrás, onde as pessoas não tinham ainda, porque é um conceito novo, né? As pessoas estão conseguindo, os profissionais, diagnosticar mais precocemente. Então, eles foram sendo diagnosticados no decorrer da sua adolescência, início de juventude. Você quer dizer esses que eu falei que não foram diagnosticados? Há um tempo atrás, né? Agora pode ser. Eu já ouvi muitos relatos, até na internet tem alguns vídeos interessantes, de pessoas que descobriram depois de adultos. E aí falavam assim, caramba, eu tô dentro do espectro autista. E isso trouxe um conforto, que agora eu entendo por que eu sou diferente. Agora eu entendo por que eu tenho certas dificuldades. Porque eu sou autista e não sabia. Então poderia ter evitado muitas dificuldades, né? Se descoberto lá no início. Então muita gente... E às vezes é leve, né? Às vezes os sintomas são leves, porque o autismo tem graus, tem níveis, né? Nível 1, que é o mais leve, nível 2, que é o intermediário, e nível 3, que é grave, muito grave. Então, às vezes, a pessoa está no nível 1. Ela consegue até se adaptar na sociedade, à rotina e tudo mais. Mas ela tem uma dificuldade ali. E que às vezes não é percebida, ou parece que é simplesmente da personalidade. E causa sofrimento, né? Muito. Temos uma outra pergunta aqui. Os pais recebem algum tipo de orientação para darem continuidade ao tratamento em casa? Você até... Eu até falei um pouquinho sobre isso, né? Durante a intervenção, os pais recebem a orientação, sim. Eles, inclusive, participam quando a gente quer que aquela habilidade que a criança aprendeu com o terapeuta generalize para outros ambientes, a gente começa a incluir os pais. Então, a gente faz jogos com os pais. Os próprios pais, às vezes, aplicam alguns programas, que é o que a gente chama, né? Alguns programas. Então eles recebem sim essa orientação e até depois que a intervenção acaba, né? Porque a intervenção é longa, é bastante tempo. Fica anos, às vezes fica anos. Pode ficar mais ou pode ficar menos. Não existe um tempo certo, né? Não existe uma regra. Mas sim, os pais recebem sim todo tipo de orientação. E até mesmo um apoio terapêutico frente a lidar com a criança? Não, assim, recebem a orientação para lidar com a criança. Só que muitas vezes esses pais precisam procurar uma terapia individual para lidar. Isso, um suporte para lidar com as suas questões, porque não é fácil. Não é fácil, né? Muda a vida completamente. A pessoa precisa adaptar toda a vida que tinha antes para depois, né, do diagnóstico, porque precisa dar uma atenção ali especial. Mas você quer fazer pergunta? Pode falar. Não, eu ia falar que... Eu até esqueci, peraí. Eu ia falar que os pais... esqueci, pode continuar, se eu lembrar eu falo depois. Também interessante, inclusive, é isso que nós estamos procurando ressaltar, que é esta orientação. Muitas vezes, a pessoa se depara com um autista e ela não sabe como agir. Às vezes ela não tem a intenção de, como é que eu vou dizer, até de agredir no sentido, ela não entende, ela não sabe como vai lidar com aquela situação. Né? Perfeito. Você tocou num ponto interessante, né? Muitas vezes a exclusão, ela se dá não por maldade, mas por não saber como lidar, né? Eu diria o seguinte, é difícil, mas não é impossível. Às vezes a criança tá ali, né, na escola,
na igreja, sei lá, qualquer outro ambiente, na vizinhança, né? E aí, às vezes, algumas pessoas evitam, não sabem como lidar. Assim, se eu posso dar um conselho, eu diria que a pessoa, primeiro, não forçar a interação. Não forçar, que eu digo, né, tem gente que segura na marra, e aí não, fala, me responde e tal. Isso não é legal, isso deixa a criança mais nervosa. O ideal é você entrar no mundo dele ali aos poucos. Então, por exemplo, se aquela criança tá ali brincando com um carrinho, você chega perto e imita o som do carrinho, né? Você pega o carrinho, anda com o carrinho e devagar, sutilmente, você entra ali na interação com aquela criança. Se eu posso dar um conselho, seria isso. É conhecer bastante a criança. Porque são diferentes, né? Como todas as pessoas. Então, alguns gostam muito de carrinho, outros nem ligam. Alguns falam, alguns são verbais, né? Falam muito bem. E outros não falam. Então, eles são diferentes. É necessário que você conheça aquela criança ali. Eu falo criança porque é do ambiente que a gente está falando, mas crianças crescem e se tornam adultos, né? Sim. Então, existem adultos autistas também. E a partir do momento que as pessoas começam a ter mais acesso à informação, como lidar ao que seja, fica para todo mundo, em termos de comportamento, e até mesmo está dando suporte, cooperando Sim. até com os familiares. Né? É por isso que a capacitação se torna necessária. Assim, hoje, no Brasil, não existe uma escola ideal, né, especializada para o autista. Mas existem escolas que recebem as crianças com TEA. E porque é lei, né? Não pode negar a matrícula de uma criança com TEA. Precisa receber essa criança. E aí, os professores, os profissionais precisam estar abertos a conhecer mais esse aluno, a conhecer mais sobre o que é o transtorno e a receber, se aquela criança faz a intervenção, né, a ter essa relação com os outros profissionais. Porque era isso que eu ia te falar aquela hora, lembrei. Que a gente também age nos outros profissionais que atendem aquela criança. Então, por exemplo, tem crianças que fazem fono, fazem, né, a terapia com a fono, fazem terapia com o terapeuta ocupacional, entre outras coisas. Então, a nossa equipe fica ligada com esses outros profissionais. Porque para a gente poder também traçar lá o nosso plano, né, de ação. Então, inclusive, a gente também faz o atendimento na escola. Entendeu? E aí esses professores precisam estar abertos para receber aquilo que a gente tem a passar ali. A gente está ali para ajudar, para auxiliar. É interessante essa parte da educação. O professor, ele recebe porque, por lei, os pais vão matricular e essa criança tem que ser matriculada. Mas é bom também a gente ressaltar aqui, e aí serve até como um alerta, né? Uma solicitação, um pedido frente aos professores, nossos amados professores que se dedicam, que muitas das vezes esses professores estão em sala de aula sozinhos com alunos que precisam de um atendimento específico, como você está abordando aqui conosco, e que muitas das vezes é um professor só para 30, 40 alunos. Então, vamos trazer a realidade que fica um pouco difícil. Né? Então, nós sabemos que a live tem audiências com pessoas que podem fazer a diferença para professores e para essas crianças, ou seja, um professor só fica muito difícil, precisam ter mais profissionais. É muito complicado. Para que a criança tenha um melhor atendimento. Porque o professor não pode deixar todos os outros 29 para dar uma atenção integral a essa criança que tem alguma necessidade, né? Exatamente. Então fica aqui o nosso alerta, nosso pedido, né? Porque, principalmente nas redes públicas, enfim, né, de ensino, nosso sistema educacional, porque a nossa missão é justamente orientar e estarmos sinalizando aquilo que seja melhor para as crianças, para os profissionais, enfim.
né? Esther, eu posso dar outra dica também para esses profissionais, esses professores? As crianças com TEA, elas funcionam muito bem com estímulo visual, né? Figuras. Então, uma coisa que ajuda muito é a rotina, né? Então, se o professor puder ter lá no mural, na parede, a rotina da aula estabelecida, então, por exemplo, pode ser escrito e com imagem ou só com imagem, né? Então, por exemplo, o horário da atividade, e aí uma imagem que representa ali a atividade, hora do lanche, a imagem de uma comida, uma fruta, um sanduíche, hora de ir embora e tal. E ali sempre mostrar para a criança tudo que vai acontecer. Ó, a gente vai primeiro fazer a atividade, depois a gente vai brincar, depois a gente vai lanchar e tal, e depois vai embora. Isso traz uma segurança na criança, eles gostam dessa previsibilidade, né? Então, quando a gente estabelece essa rotina, isso ajuda muito. Já deixa a criança menos ansiosa, já sabendo o que vai acontecer. Se ela puder ir riscando ou ir tirando aquelas atividades ali que já foram concluídas. Então, assim, isso é uma dica muito legal para os professores. Isso faz muita diferença para eles. A rotina bem estabelecida né? Exatamente. Muita figura, muitas imagens para aprender, para ensinar. É muito bom, faz muita diferença. E essas orientações, elas servem também para que os pais compreendam o trabalho dos profissionais, né, a equipe multidisciplinar, conforme você falou, todos estão inseridos aí no trabalho junto a esta criança, a este indivíduo, e porque a idade ela pode ser, conforme você aqui bem colocou, ela pode variar muito, né? E que essas famílias se ajudem até esses profissionais, escolas, enfim, né? Isso, todos precisam estar muito bem conectados ali, né? E é importante ter como vou dizer, essa relação, porque em casa faz de uma forma, aí na escola faz de outra, aí na terapia faz de outra, e aí a criança fica confusa, né? Como que eu devo agir? A terapeuta me cobra que eu faça de um jeito, a escola me cobra de outro. É por isso que essa equipe multidisciplinar precisa estar muito bem ajustada, né? Para que essa criança entenda. E depois ela vai, claro que ela vai generalizar, né, as habilidades, vai aprender a se comportar de outras formas. Uma coisa interessante de falar, Esther, é que não existe uma cura, tá? Isso não existe. Nunca vai deixar de ser autista, é uma condição. Mas, assim, até recentemente... A gente tem tempo? Você vai me avisando aí do tempo para eu não falar muito. Não temos Tá bom. Recentemente eu assisti um vídeo em que o profissional falava que... Ele falava assim, o autismo é como se fosse uma régua, né? Se existem níveis, é como se fosse uma régua. E se esse indivíduo está aqui e com a intervenção ele conseguiu chegar aqui, podemos dizer que zerou e que ele, então, deixou de estar dentro do espectro. Aí eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não concordo com essa teoria de que se o indivíduo está ali próximo do zero, ele deixou de estar dentro, porque a gente com a intervenção, a gente consegue sim reduzir muitas barreiras comportamentais, ensinar muitas habilidades novas, porém o indivíduo vai sempre pensar como um autista, certo? Ele não deixa de ser, o cérebro dele funciona de uma forma diferente. Então eu acho que não dá para dizer que existe uma cura. Até porque em qualquer momento pode se desencadear algo e haver alguma alteração. Sim, uma mudança na rotina, a chegada de um irmão, uma mudança de casa, pode causar um certo transtorno ali. E aí a pessoa pode se desestabilizar. Então é por isso que não existe cura. Também não existe medicação. Não existe uma medicação específica para autismo. Existem medicações que tratam de alguns sintomas, principalmente agressividade, irritabilidade, mas não existe uma medicação. Só o médico pode receitar também medicação, tá? E ajuda muito às vezes. Às vezes a criança tem problemas com sono, e aí existem alguns medicamentos que ajudam. Às vezes a criança está muito agressiva, existem outros medicamentos.
Então, É, é isso. é uma criança que tem que ser acompanhada assim por vários profissionais, né? Criança, quando a gente fala, é o indivíduo, né? Porque a idade É, vai variar aí, pode variar. É, na verdade, esse acompanhamento tem que ser feito com muita responsabilidade pelas, pelos familiares, pelas pessoas que estão ali cuidando deste indivíduo, criança, enfim, e é, estarem bem conectados, todos os sim. profissionais. Precisam estar conectados e capacitados, né? Quem trabalha com TEA tem que estar sempre muito bem atualizado, tem que estar, a gente nunca para de estudar, né? Você sabe disso, né? Na medicina, na enfermagem, em todas as áreas a gente nunca deve parar de estudar, porque está É verdade. sempre surgindo novas demandas, está sempre surgindo novos estudos, novos tratamentos. Então, não adianta, não se sente capacitado, encaminha. Sim. Porque não pode ser de qualquer forma, tem que ser É realmente muito preciso bem. ter humildade, o profissional tem que ter humildade, né, até para estar encaminhando, olha, até aqui eu consigo, daqui para frente. Exato. Tem uma outra pergunta. É, ele É, tá falando sobre a alimentação, né? Olha, sinceramente eu não tenho muito conhecimento nessa parte, mas sim, existem estudos que. Não, eu acho que não é nada comprovado ainda, mas existem algumas associações, por exemplo, lactose, né, chocolate, alguns alimentos, leite, que parece que está sendo estudado aí, que já houve alguns avanços de que, algumas informações de que não fazem muito bem, né? Existem algumas dietas. Então, assim, sinceramente, eu ainda não tenho muito conhecimento nessa parte, mas eu sei que existem estudos que estão vendo essa questão de alimentação, sim. demonstram alguma alteração, né? Isso, isso. Você tem algum exemplo assim de uma dessas famílias que você acaba tendo que prestar a assistência no seu trabalho enquanto psicóloga nesta área? Algum exemplo que você possa assim, nos dar? Mas em relação a quê? Justamente esse crescimento no tratamento, envolvimento com a criança. Sim, como eu te falei, né? A gente tem uma criança que quando eu comecei com ele, ele não falava quase nenhuma palavra. Então hoje ele já, através da intervenção, ele já aprendeu a se comunicar, a pedir, fazer pedidos, né? Que é o que a gente chama de mando, não fazia, seguir instruções, enfim, várias outras coisas. E a família também não sabia lidar muito, né? Às vezes agia até com um pouco de agressividade. Age às vezes, né? Por achar que é o correto, né? Tipo, não, você não faz isso, não sei o que lá, tal. E aí a gente vem e orienta, olha, a forma que funciona melhor é assim, tal, né? E é isso, então. E a gente vê muita evolução. Essa criança é que tá aprendendo a andar de bicicleta. Nossa, que legal! É. Que Maravilhoso, bacana! né? A criança incrível. Muito E, inteligente. o indivíduo, a criança, enfim, se assistida pelos profissionais qualificados, é outra situação, né? E daí a questão também dos professores estarem tendo também cursos com profissionais que atuam nesta É, área. é necessário realmente que os professores busquem essa capacitação, que a escola também proporcione isso, né? Aliás, que a faculdade também, né? O ideal seria que o profissional tivesse esse contato na faculdade, é importante. Interessante, né? Abrir um leque, né? Para que os profissionais eles tenham essas informações, né? Até para Exatamente. poderem estar, ao se depararem com situações, com E casos não assim. só E não só sobre isso, e não só sobre TEA também, né? Mas vários outros transtornos da aprendizagem, dislexia, síndrome de Down, enfim, tantas outras necessidades, né, especiais, tantas outras coisas que existem
e que os profissionais vão receber na escola e eles precisam estar preparados para lidar. Tá? E essa capacitação é difícil. É difícil porque um não é igual ao outro, como a gente falou. Então é muito difícil a gente estabelecer assim, olha, faz isso que vai funcionar. Pode funcionar para um e pode não funcionar para o outro, entendeu? É por isso que é preciso estar atento a essa criança. Quais são os interesses dessa criança? Do que ela gosta? Do que ele tem mais? Do que essa criança tem mais dificuldade? E aí, a partir daí que o professor vai agir da forma como essa criança precisa. E isso não é fácil mesmo. É um desafio. Realmente um desafio. Demanda tempo. Isso. Eu tô lendo aqui. Eu não consigo ler, né? E falar ao mesmo tempo. Aí agora que eu tô vendo. Vão surgindo, né? Vão surgindo. Então, esta questão é de muita importância a informação, tanto das pessoas, porque quanto mais informações as pessoas tiverem, melhor será. As pessoas vão ser melhor. Todo mundo precisa, né? Porque a gente vai cruzar em algum momento com uma pessoa dessa. No ônibus, que seja, né? E no mercado. E é muito comum, né? É importante a gente não julgar ali, né? Porque às vezes acontece isso, a criança tá se jogando no chão ali, aí você acha que é falta de educação, faltou umas palmadas, né? E não é, às vezes aquela criança tá ali, principalmente a criança autista, ela tem às vezes uma sensibilidade com sons, com certos toques, texturas, então às vezes o barulho incomoda muito. Estar num shopping, num mercado com muito barulho, então às vezes a criança está tendo uma crise ali, não é por pirraça, mas é porque algo está incomodando muito. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, essa empatia, né, com o próximo. É verdade, porque realmente é muito comum num shopping ou no supermercado você ver aquilo, né? É mal educado, e às vezes tem outra questão por trás, né? Você lembra que eu te falei de um caso de uma criança autista que foi proibida de entrar no mercado porque estava sem máscara? Sim. Lembra, né? Comentei com você. Então, essa é uma questão de falta de empatia, porque a gente sabe que o uso de máscara é obrigatório por lei, nesse período em que a gente está vivendo. Mas a gente precisa entender, ter essa empatia com o outro que não consegue. Às vezes a criança tem uma sensibilidade ao tecido, uma irritação. Então, precisa abrir certas exceções, né? Para atender às necessidades dessa criança. Porque muitas das vezes o próprio familiar, ele fala da condição daquele indivíduo, daquela criança, e mesmo assim um segurança ou um gerente não permite. Então, é preciso saber lidar, né? Às vezes aquela mãe não tinha com quem deixar a criança, né? Mas a criança então não leva no mercado. Às vezes aquela mãe não tinha com quem deixar aquela criança. Então todo mundo precisa entender, todo mundo precisa falar sobre esse tema, conhecer mais para a gente poder saber lidar, né? E saber quando que a gente deve abrir certas exceções. A norma está falando, muitas das vezes os pais são julgados, exatamente, são julgados, parece que faltou, olham com cara feia para a mãe, exatamente. E não é só com crianças com TEA não, mas em outras circunstâncias também, né? Nem sempre é falta de educação, mas às vezes é outra situação ali. Alguma outra situação de base e o ser humano, nós às vezes não temos esse cuidado, né? Precisamos ter o cuidado, precisamos ter empatia, né? Até porque nós precisamos agir com equidade, ou seja, as pessoas precisam ser respeitadas, elas precisam ser aceitas, inclusas, né? Incluídas na sociedade, né? A inclusão. Né? Então, olha, eu queria recomendar 2 séries que tem. Uma se chama Atypical, que está no Netflix. É uma série muito boa, muito levinha, muito divertida de assistir, que é a história de um menino com TEA, né? E aí mostra ali todo o cotidiano dele, as dificuldades da família,
Ele trabalha, já é um jovem, na verdade, né? Ele trabalha, então é bem engraçado, bem divertido e interessante que a gente acompanha ali. Dá para ter uma noção dessas necessidades que a gente está falando. E outra série é O Bom Doutor, The Good Doctor, que essa, se eu não me engano, tá no Globoplay. Também é a história de um médico, você já não sei se você conhece, é a história de um médico autista, né? Então também essa série ali mostra, né, a capacidade dele, que ele é muito inteligente, ele sabe tudo, né, de medicina, mas aí ele enfrenta ali algumas barreiras sociais, né, nessa interação social. Então é muito bom para quem quer conhecer mais, entender mais como funciona, eu recomendo essas duas séries. A Marli, minha sogra, tá perguntando qual é o nome da série. Atypical é atípico em inglês, tá? Atypical. E a outra é The Good Doctor, o bom doutor. É muito legal, muito interessante. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, nosso dever, que é de orientar, que é de trazer a reflexão sobre este tema que é muito importante. Com certeza, existem outros temas que, inclusive, nós conversamos, mas aí cabem para outras lives, né? Porque realmente são, em termos de análise do comportamento, é bem extenso, né? Conforme Muito. você... Verdade, a gente resumiu o máximo aqui, mas tem muita coisa interessante para falar. Fica para uma próxima. Verdade. E você poderia fazer assim as suas considerações finais? Deixou aí a orientação de 2 séries para quem quiser assistir, né? Assim, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. Foi muito bom, realmente, né? Agradeço pelo convite. Eu gosto muito. Pode me convidar outras vezes para falar desse tema. E, enfim, quero agradecer a interação de todo mundo que participou, que assistiu, que perguntou. Foi muito legal. E no mais é isso, gente. São realmente, como eu falei no início, essas pessoas elas querem interagir, elas precisam interagir como todo mundo precisa. Não sabem como, não é que elas não querem, elas não conseguem, né? É diferente. Então vamos ter um olhar mais empático e buscar mais conhecimento sobre isso. Tem um comentário. Minha irmã é psicóloga e no início da carreira dela iniciou um tratamento. Opa, peraí. Um tratamento de um menino autista. Ele seguia a vida e se tornou um engenheiro. Olha que legal! Gente, muito bom. É isso, tá vendo? Se a pessoa tem a intervenção desde o início, ela consegue realmente alcançar, ter muito sucesso na vida. É possível, tá? E a gente tem que esquecer essa história de que ele nunca vai fazer tal coisa. Ai, meu filho nunca vai fazer isso, meu filho nunca vai trabalhar, nunca vai casar. Não, esquece isso. Ele é capaz, tá? Ele é capaz, ele só precisa ter intervenção adequada. A frase perfeita. Ele é capaz, né? O indivíduo é capaz, né? Com um bom tratamento, com uma boa orientação, é capaz. Então, para as pessoas que estão nos assistindo nesta hora, é importante frisar isto. São pessoas capazes de transpor qualquer dificuldade com uma boa assistência. Né? Exatamente. Olha, eu quero lhe agradecer. Agradecer também a Marli, que fez este contato, este canal. Marli, uma amiga de longas datas, desde o Instituto Fernandes Figueiras, Fundação Valdir, ali no Flamengo. Nós trabalhávamos juntas ali, né? Então eu agradeço a ela este contato, este link. Foi a ponte, né? Seu trabalho é muito bonito e que Deus continue te abençoando e através de você muitas trabalho como o seu, as famílias venham ter suas vidas transformadas, porque às vezes falta um detalhe apenas, né? Uma orientação e vocês têm feito com propriedade esse trabalho, então que ele se multiplique
e que brevemente venhamos a ter no CAPS, né, nos CAPS, Brasil afora, este atendimento, né? O CAPS Essa é a ideia. e eu creio que dentro em breve também irá estar abrindo este leque. Exatamente. Imagina, eu que agradeço. E as portas estão abertas, vamos estar agendando outros temas, tá bom, querida? Vamos sim. Todos. E essa live estará no nosso canal Saúde e Educação Holística. Daqui a pouco eu estarei já colocando lá no canal, ok? Um beijo. Tchau, boa noite.